Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um salmo que não está no livro de Salmos, mas é um louvor a Deus. E nós vamos ver que esse louvor a Deus, ele é um louvor de uma pessoa, de um profeta, que passou por tudo quanto é crise, talvez até existencial, por causa daquilo que ele estava vendo, que estava acontecendo com o povo de Deus. Mas nós vamos fazer a primeira leitura de um texto bíblico, que é o ápice desse louvor desse profeta. É o momento maior, é o momento ápice desse louvor que ele entrega a Deus. E é interessante porque nós às vezes pensamos em louvar a Deus nos momentos de júbilo, de alegria, e como foi colocado aqui, nos momentos de esperança, né? E nós vemos que esse profeta, ele apresenta um louvor a Deus com uma esperança, não nas circunstâncias que ele estava vivendo, não diante daquilo que estava acontecendo com ele, mas ele consegue, depois de uma explicação toda em todo o livro, ele consegue então render graças, louvar a Deus. E a gente vai ver aqui nesse salmo, que não está no livro de Salmos, nós vamos ver nesse louvor alguns detalhes daquilo de onde ele sai de uma desesperança total, ele sai de um momento de grande angústia e sofrimento, de desespero, para uma esperança inexplicável, para uma esperança que não tem como se comparar. Então, esse salmo, que nós vamos falar um pouco a respeito dele, ele nos mostra que nós precisamos adorar a Deus em meio às circunstâncias. Ele nos mostra que a adoração a Deus não é só para os momentos de alegria em que você está no alto da montanha, mas a adoração a Deus também é para os momentos em que você está lá embaixo no vale. E esse profeta, ele consegue, mesmo lá embaixo no vale, mesmo sabendo que a situação não iria melhorar, mas ele é capaz de louvar a Deus, de bendizer o nome de Deus e de proclamar a Deus. Então nós vamos ver qual é o ápice, desse salmo. E depois nós vamos pensar um pouco a respeito dele como um todo. Esse salmo, ele está no capítulo 3 e versículos... no capítulo 3 de Abacuque. E nós vamos ler aqui Abacuque capítulo 3, versículos 17, 18 e 19, inicialmente. Vamos lá. Abacuque 3, 17. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Amém? Quando a gente vê esse texto, né, e esse texto às vezes ele é muito pronunciado, esse texto é uma adoração de Abacuque a Deus. Mas qual era o contexto em que Abacuque está
qual o contexto em que Abacuque estava quando ele escreve esse salmo, quando ele escreve essa adoração a Deus, quando ele faz essa adoração a Deus, né? A gente pode ter uma ideia bem boa aqui quando a gente começa o livro de Abacuque. Olha só, Abacuque no capítulo 1, o texto bíblico, ele diz assim, a partir do versículo 2: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Abacuque não estava falando do Brasil, irmãos, tá? Ele estava falando de Judá, certo? Não vai pensar que ele estava falando do Brasil, não, ele estava falando de Judá. Então, olha só. E o Abacuque, nesse momento, ele está com esse conflito diante de Deus, porque Deus disse a ele que ia entregar o povo de Judá para os babilônios. E quando Abacuque, então, diante desse olhar, ele vê e ele sabe o que é o povo babilônio, um povo cruel, um povo que matava, um povo que fazia e acontecia de ruim. Abacuque não entende. Como é que o Senhor vai nos entregar para os babilônios? Né? E diante dessa circunstância, a gente vai vendo no livro de Abacuque, então vai entendendo a vontade de Deus, vai entendendo que Deus tinha que tratar com o povo dele, e nesse entendimento, Abacuque é capaz de louvar a Deus, de bendizer a Deus, com todo o coração dele, sem nenhum pedido de que Deus desviasse do povo aquela decisão, aquele decreto que Deus já havia determinado. E Abacuque é capaz, então, de encontrar esperanças em meio à aflição e em meio à angústia. E encontrar esperança tal que ele é capaz de louvar e de bendizer a Deus em meio a essa circunstância. E aí eu gostaria de refletir com os irmãos, eu gostaria de refletir com a igreja algumas coisas que nos levam a esse momento, que podem nos levar a esse momento de louvor. Porque nós temos falado muito aqui na igreja a respeito do louvor. E nós temos dito, olha, nosso lema é inspirar pessoas para adorar a Deus, para ser templo do Espírito Santo para adorar. E dentro dessa circunstância em que nós vivemos aqui e que nós temos falado com a igreja, a gente vem percebendo na palavra de Deus e em tudo aquilo que Deus vai nos mostrando a nossa alegria, mas a nossa responsabilidade com essa adoração. Essa responsabilidade de não só apresentar um louvor aqui aos domingos, mas de viver uma vida de adoração a Deus. Né? E essa vida de adoração a Deus, que Abacuque nos mostra, não é uma adoração depois que ele chegou na vitória, se é que a gente pode assim dizer. Porque nós temos às vezes um pensamento, né, e uma cultura que nos leva muitas vezes a esperar uma vitória diferente daquela prometida na palavra de Deus. E às vezes até a gente até canta essas vitórias por aí, a gente até fala delas, né? E a grande vitória que nós vivemos é que para nós o amanhã não deveria ser um problema, porque nós já vivemos uma vida eterna com Jesus Cristo. Nós já vivemos uma vida em que a palavra de Deus está ao nosso dispor. E nós muitas vezes
não damos o devido valor a ela. E a gente vê aqui, a gente vai analisar um pouco dessa palavra que foi escrita aqui por Abacuque. Uma situação que estava indo de mal a pior, e Abacuque é capaz de chegar a uma conclusão, que independente da circunstância, ele iria continuar louvando ao Senhor. Então, dentro dessa questão, eu gostaria de analisar o primeiro item: a palavra e a oração nos colocam no caminho da restauração. Irmãos, nós não temos como louvar a Deus na plenitude da adoração se nós não conhecermos a Deus. Nós só conheceremos a Deus se nós nos dedicarmos a conhecer. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos saber que nós temos uma responsabilidade com isso. Os versículos, o capítulo 3 de Abacuque, os versículos 1 e 2, nos mostram o quanto que a palavra e a oração fizeram a diferença na vida de Abacuque, né? Primeiro ele diz: oração do profeta Abacuque, uma confissão. De acordo com... não sei o que é isso aí não. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. O versículo 2: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Há umas pessoas que elas conseguem ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus fez, ver aquilo que Deus fez por meio da palavra de Deus. E elas não conseguem enxergar os feitos de Deus na vida delas. E Abacuque aqui ele está dizendo: Senhor, que a tua obra, que o Senhor operou no passado, que a tua palavra diz que o Senhor operou, que o Senhor opere nesse momento aqui nas nossas vidas. Então é nessa circunstância em que o Abacuque está, é que ele vê que ouvir a palavra de Deus é a única maneira de nós enfrentarmos a crise de forma vitoriosa. Nós, diante da crise, nós nos abatemos fácil. Diante da crise, nós nos deixamos levar de maneira fácil para caminhos que não são os caminhos que Deus quer que nós trilhemos. Porque a crise, ela vem, e às vezes ela vem de uma forma sorrateira, ela vem de uma forma que ela nos leva à esperança e que ela nos mostra a circunstância como que algo que não tem solução. O Abacuque, ele estava diante desse momento em que ele olhava e ele via a circunstância, não tinha solução. Ele olhava para os lados, ele não conseguia encontrar solução nenhuma. Ele só via destruição, ele só via desgraça, ele só via aquilo que estava acontecendo com Judá e como que a circunstância estava atropelando as coisas. Mas Abacuque então resolve olhar para cima, olhar para Deus, olhar para o alto. Nós precisamos saber que nós temos um Deus todo-poderoso e que nós precisamos adorá-lo, nós precisamos confiar nele diante de qualquer que seja a circunstância, né? Eu achei interessante porque no momento em que a Hélida fala dessa questão do sofrimento e da esperança, né? É tudo que nós temos aqui, uma esperança em meio ao sofrimento, uma esperança em que Abacuque consegue olhar para cima, porque se Abacuque não olha para Deus diante da circunstância que ele estava vivendo, e sabendo que o povo iria ser entregue para os babilônios, sabendo que o povo de Deus estava ali, que o Deus que é provedor, o Deus que é cuidador, é o Deus que estava entregando o povo dele para os babilônios. E Abacuque então entra em desespero no começo do capítulo,
Porque ele diz, mas Senhor, como é que pode isso? E Deus diz, olha, eu vou tratar com o meu povo, porque eu trato com o meu povo. Porque eu amo o meu povo, eu trato com o meu povo. Mas eu também vou tratar com os babilônios. E o que eles vão fazer o meu povo passar não vai ser nada perto do que será os babilônios. E hoje a gente olha para a história e a gente vê que todo aquele império babilônico, né, não é nada mais. E aí então a gente vê no versículo 2 também que ouvir a palavra de Deus deve nos levar à oração. E essa oração que a gente precisa entender é que não é uma oração que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Abacuque, então, ele apresenta uma oração a Deus. E ele diz, Senhor, no versículo 2, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Então a gente vê que o Abacuque, ele se apresenta diante de Deus com uma atitude de humilhação. Nós precisamos saber que diante de Deus, essa é a nossa atitude. É uma atitude de quem reconhece a sua posição e a atitude de alguém que consegue enxergar a posição de Deus. E nessa situação em que você reconhece a sua humilhação, você é capaz de apresentar uma adoração a Deus, porque você consegue enxergar a grandiosidade dele. E você consegue ver que um Deus tão grande, como é que ele consegue, como é que ele te vê. E se ele te vê com toda a grandiosidade dele, é porque ele vê aquilo que você é, né? Ele poderia não te ver, assim como as autoridades que tem por aí, você pode até não conseguir falar com elas. Mas o nosso Deus é um Deus que, apesar de ver o quanto nós somos falhos, fracos, faltosos, pecadores, Ele é o Deus que nós podemos adorá-lo. E nessa adoração, o Abacuque também consegue apresentar a Deus as petições dele. E essas petições de Abacuque não são petições para Deus livrá-los daquilo que estava por vir. Não são petições para Deus tirá-los da situação que eles estavam vivendo. Mas são petições para que Deus possa fazer com que a vontade dele aconteça. Olha só, continuando o versículo de novo. O versículo 2, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Então a gente vê que o profeta, ele mostra para Deus, Senhor, mesmo em tua ira, lembra-te da misericórdia. Aí a gente vai se lembrar de Davi. Quando Davi, Deus fala assim, você quer o quê? Escolher o quê, Davi? Você quer ir para a mão dos seus inimigos? O que você quer? Ou você quer que eu trate com você? Ele fala, Senhor, eu quero que o Senhor trate comigo, porque o Senhor é misericordioso. Então, mesmo diante da ira, o profeta olha e fala assim, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, essa é uma oração de quem se apresenta para Deus de uma forma humilde e de uma forma em que ele se apresenta adorando a Deus. Então, a visão dos gloriosos feitos de Deus no passado, ele nos ajuda a enfrentar o presente. Né? O texto bíblico vai nos mostrar isso. Então, a gente precisa sempre conseguir enxergar que o nosso Deus, Ele não é apenas o Deus que tirou o povo de Israel do Egito, não é apenas o Deus que fez no passado, mas Ele é um Deus que, assim como Ele fez no passado, Ele faz hoje. E é o mesmo Deus que fez na sua vida no passado e Ele está fazendo hoje. E a circunstância muitas vezes ela não favorece.
Mas independente da circunstância, a gente pode olhar com um olhar de adoração. E é nesses momentos, né? Tem um hino da harpa que diz assim: os maiores hinos e poesias foram escritos em tribulação. Né? É nesses momentos de aflição, de desesperança, que nós precisamos nos apegar à palavra de Deus para que, por meio dela, a gente possa saber quem é Deus de fato, quem é o Deus que nós servimos. Então, o Deus que operou no passado, que não me abandonou até hoje, é o Deus que vai continuar trabalhando, operando da agora para frente na minha vida. O mesmo Deus é o Deus que continua fazendo. E aí a gente vai ver os versículos de 3 a 5, eles nos falam da glória de Deus manifestada. E o versículo de número 3 nos mostra o esplendor de sua glória no deserto. Olha só, Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Abacuque está mostrando aqui que ele conhece a história e que ele sabe de todo o livramento que Deus deu para o povo dele ali no Egito. Como Deus tratou com Faraó, cada uma daquelas pragas que Deus foi estabelecendo ali, Deus estava mostrando para um Deus ali que era potente no Egito, como que ele era Deus muito maior do que aqueles deuses egípcios. Cada uma daquelas pragas que Deus mandou, Deus estava destituindo um rei que tinha ali no Egito. Cada uma delas atacava um Deus que os egípcios adoravam. Então a gente vê que o Abacuque, ele está mostrando aqui que ele conhece a palavra de Deus e que dentro dessa perspectiva ele está dizendo que o esplendor da glória de Deus no deserto é o mesmo Deus que pode resplandecer aqui, é o mesmo Deus que pode operar nesse momento. Ele vai falar da glória da sua santidade, da santidade de Deus. Ele vai falar da glória de sua refulgente luz no versículo de número 4. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Ele vai falar no versículo 5 da glória em julgamento. Ele vai mostrar pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. O Abacuque está mostrando que o poder de Deus é demonstrado. O poder de Deus faz tremer a natureza. Ele mostra isso no versículo de número 6. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. É interessante porque nós vivemos um mundo, né, em que se diz até que existem os donos do mundo aí, né? Pessoas que mandam no mundo e que as coisas estão acontecendo assim muito de forma orquestrada no mundo todo. Não sei se isso é verdade ou se não é. O que eu sei é que quem manda é Deus. O que eu sei é que esses homens todos que dizem que mandam vão morrer, mas o nosso Deus permanece para sempre. Então, o que às vezes, né, parece uma coisa, quando o Abacuque olhou aquele poderio de Babilônia, né, Abacuque é capaz de olhar e dizer assim: mas o meu Deus, Ele é poderoso para receber o meu louvor, independente daquilo que Ele esteja disposto a fazer. Né? Então, a gente vê aqui que o poder de Deus faz sacudir as nações. O versículo 6b e o 7. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Né? Então, quantas coisas que pareciam assim indestrutíveis, quantos impérios pareciam indestrutíveis,
e se desfizeram. E aí no versículo 7, ele vai mostrar: vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. E ele vai mostrar de novo que ele conhece aquilo que Deus fez no passado, aquilo que Deus, a forma como Deus agiu e como que Deus os tirou com mão forte ali do Egito, como que Deus os trouxe até ali, né? E a gente vê que ele usa, dos versículos de 8 a 11, ele usa não sei se eu poderia dizer que é uma poesia, mas é uma coisa muito bonita, né? Que ele mostra que as carruagens da salvação saem em cavalgada, e que esse Deus Todo-Poderoso, ele não só tem o controle e o domínio de tudo, mas ele se mostra imponente, ele se mostra o Deus que sabe o que está fazendo, né? Então a gente vê aqui os versículos que eu estou falando, que é o 8 até o 11. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos do teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou? Quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com os rios, os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam as suas moradas diante do reflexo de tuas flechas voadoras. Não sei se você percebe essa poesia de Abacuque, ele tentando mostrar a grandiosidade de Deus e o quanto que Deus, ele tem um controle sobre todas as coisas, e ele tem um controle quando ele chega o mar, né, como os homens que viram ali o mar diante da palavra de Jesus, fala: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E o Abacuque está dizendo aqui: olha, o mar, os rios, os montes, Deus tem o controle de tudo isso, e Ele cavalga vitorioso sobre todas as coisas. Ele não está dependendo de nada, Ele é poderoso o suficiente para que tudo esteja diante dEle, para que todas as coisas estejam diante dEle. E muitas vezes nós abrimos mão disso para vivermos uma vida preocupada, uma vida aflita, porque nós estamos preocupados com como que vai ser a aposentadoria. Um dia eu me peguei com essa preocupação, irmãos, né? A gente fica preocupado: quando eu me aposentar vou ganhar metade. Meu Deus do céu. Está tão longe, né, Décio? Irmãos, nós temos um Deus que nós podemos descansar nele. E nós não estamos falando aqui de irresponsabilidade, nós não estamos falando aqui de você ser irresponsável com a vida, não. Mas nós estamos falando aqui de você e eu, nós realmente entregarmos a nossa essa rédea da vida para Deus, não é? A rédea é dele. Ele é que diz para onde a gente vai, como a gente vai, quando a gente vai. Ele é que diz todas as coisas. E o Abacuque, ele vai mostrar aqui a grandiosidade de Deus. E ele vai dizer que esse Deus é tão grande, é tão grandioso, que não existe nada que seja grande para ele, né? E que ele vai cavalgando. Depois você leia: as carruagens da salvação, elas andam, elas saem em cavalgada. E nessa cavalgada do nosso Senhor, ele vai prescrutando tudo, ele vai conhecendo tudo, ele sabe de tudo, ele conhece todas as coisas, ele cuida de tudo. O povo de Judá, diante de todo esse arsenal dos babilônios, hoje você continua falando do povo de Israel, mas ninguém sabe mais onde é que estão os babilônios. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? Porque dentro dessa poesia, digamos assim, dentro dessa adoração a Deus que Abacuque apresenta,
A gente olha muito para esses versículos que foram lidos inicialmente, né? Mas é muito bonito, por exemplo, ele mostrando a marcha triunfante de Deus pelos caminhos da história, né? Os versículos de 12 a 15. Ele vai assim: com ira andastes a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando seus guerreiros saíram como um furacão espalhar com maldoso prazer, como se estivesses prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Então a gente vê nessa poesia essa marcha triunfante de Deus pelos caminhos da história. Nós não estamos falando de um Deus que surgiu agora, né? Todos esses caminhos da história, nós vamos vendo, né? O império persa, o império babilônio, o império romano, todos esses impérios ruíram e Deus continua Senhor da história, não é? Todos esses impérios, eles ruíram, mas o povo de Deus continua aí. Deus tratou com o seu povo, Deus cuidou do seu povo, Deus trouxe o seu povo ao longo da história. Diante às vezes de uma perseguição, diante às vezes de uma situação de dificuldade, o que muitas vezes nós vemos é a dificuldade. E o Abacuque aqui, mesmo diante de uma situação tão complicada como essa, Abacuque é capaz de olhar para cima e de olhar para Deus e de adorar a Deus nesse lindo salmo que nós temos no capítulo 3 de Abacuque, né? Que ele mostra que Deus veio para libertar o seu povo, que independente daquele momento em que eles estavam vivendo, né, em que o Deus libertador estava trazendo disciplina para o seu povo, mas ele é capaz de enxergar já o quanto que Deus estava fazendo, né? E a gente vê também a canção de triunfo no meio da dor, né? Os versículos de 16 a 19, eles vão mostrar isso, né? Primeiro a gente vê uma manifestação gloriosa no versículo 16. Ele diz isso: ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram, tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Nesse versículo, você vê Abacuque mostrando a gravidade do momento em que ele estava vivendo. Não era fácil, né? E ele diz: olha, as minhas pernas estremeceram, os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas vacilaram, os meus ossos desfaleceram, quando eu vi o que está vindo sobre mim. E aí, nesse momento desse versículo 16, quando você vê que parece que Abacuque chegou no ápice daquilo que ele estava enxergando, aí ele vem com o versículo 17. E no versículo 17, né, ele vai dizer: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando as safras de azeitonas. Irmão, nós estamos falando de um profeta que eles viviam da agricultura, que eles viviam das lavouras, que eles viviam daquilo que eles estavam ali criando, das ovelhas. Era um povo que vivia assim. E quando você vai vendo que Abacuque não está... ele não está sendo irresponsável, ele está vendo tudo o que está acontecendo.
E diante de tudo que ele vê, ele é capaz então de tirar de ter uma confiança inabalável, de mostrar uma confiança inabalável diante dessa circunstância toda, que parece que tudo vai ruir. E aí no versículo de número 16, né, ele mostra a gravidade da coisa. Ele diz: o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ele está dizendo: olha, vai acontecer de Deus também visitar esses babilônios que estão nos atacando. E diante de tudo isso, ele é capaz então de fazer esse final tão glorioso, mostrando para a gente essa confiança inabalável que está nos versículos 17 e 18. Né? Vamos ler de novo. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então ele não só está dizendo que vai exultar no Senhor, mas ele vai se alegrar no Deus Todo-Poderoso. Ele vai viver uma vida de alegria. Então essa é uma confiança inabalável, né? E é diante de uma alegria que ela é ultra circunstancial. Ela não está dependendo das circunstâncias em que ele está vivendo. É uma alegria que, se ele olhar para o lado, ele não vai encontrar alegria. A alegria dele é porque ele está olhando para Deus. E ele está dizendo que se alegra em Deus, que é o Salvador dele. Um sustentáculo suficiente no versículo de número 19. Versículo de número 19 ele diz: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. É interessante porque o povo de Israel, quando chega em Babilônia, diante de todas essas circunstâncias que o povo de Israel vive, ele chega em Babilônia, o povo de Israel, você vai ver sempre que o povo de Israel, ele tem a plena consciência que ele está ali por causa da desobediência dele, porque está sendo tratado por Deus. Né? E mesmo diante de profecias falsas que chegavam, dizendo que logo, logo eles sairiam dali, né? Deus se encarrega de mandar os seus profetas e dizer: olha, podem plantar, podem colher, podem casar suas filhas, casar os filhos de vocês, porque vocês vão passar tempo aí. Vocês vão ficar na Babilônia. Eu que estou tratando com vocês. E depois eu vou tratar com a Babilônia, que acha que é um império. E eu vou mostrar para a Babilônia quem sou eu. Então, é diante dessa circunstância que nós temos esse salmo, né, no livro de Abacuque, em que o Abacuque consegue sair do vale mais profundo para um estado de glória tal que as circunstâncias não estavam mais afetando a vida dele, que a circunstância não estava dizendo para ele que ele ia viver uma vida de desgraça, mas pelo contrário, que mesmo em meio à circunstância, ele ia viver uma vida vitoriosa em Jesus Cristo, ele ia viver uma vida vitoriosa em Deus. Né? Hoje a gente sabe que a gente também vive uma vida vitoriosa em Jesus Cristo. Nesse momento, ele sabia que o Deus da salvação dele daria para ele essa vida vitoriosa. Né? E é interessante, para quem tem alguma dúvida, né, com relação à importância de nós nos dedicarmos a esse conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos entender como é que a gente pode adorar a Deus. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Eu gostaria que alguém que mostrasse aí, eu pedi para Atos capítulo 6, a partir do versículo 2.
Eu tinha falado 4, mas é a partir do 2. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolho entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e os encarregaremos desta tarefa. Versículo 4. Assim nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, nós, a Igreja de Jesus Cristo, nós precisamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. E aí nós vamos adorar a Deus como nós precisamos adorar. E como é que nós precisamos adorar a Deus? Reconhecendo a nossa dependência, reconhecendo o quão grande o nosso Deus é, reconhecendo como que o nosso Deus é magnífico, como que o nosso Deus governa sobre todas as coisas. E quando nós vamos entendendo isso, nós vamos vendo que essa vida de preocupação com essas coisinhas que tem aqui, ela é uma coisa muito efêmera e que não faz parte daquilo que Deus preparou para nós, que é essa vida abundante que Jesus Cristo disse que nós teríamos. Essa vida abundante não é uma vida medíocre, não é uma vida de preocupação, não é uma vida de angústia, mas é uma vida de esperança, e é uma vida de esperança não nas circunstâncias como Abacuque, mas é uma vida de esperança em Jesus Cristo, que é aquele que governa, aquele que tem todo o poder, que tem o domínio e que é aquele que conhece todas as coisas. Nós não estamos com a nossa vida entregue a qualquer um. Nós estamos com a nossa vida entregue ao nosso Pai, que nos ama, que nos conhece e que está pronto. Não significa que as coisas vão acontecer da forma como você e eu idealizamos. Mas significa que, independente da circunstância, independente do que aconteça, é Deus que é todo-poderoso em nossa vida. E aí eu queria compartilhar com você alguma coisa da conclusão que a gente pode tirar desse texto, né? Quando tudo parece perdido, com Deus não está perdido. Então, se você tem alguma situação em que tudo parece perdido, com Deus não está perdido. Eu não estou apresentando para você um evangelho fácil. Estou dizendo para você que muitas vezes as coisas, elas mesmo não estando perdidas, elas não vão acontecer nem na nossa agenda e nem do nosso jeito. É na agenda de Deus e é do jeito dele. Quando chegamos no final de nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Os recursos de Deus não acabam. Deus tem os recursos. Quando a crise nos encurrala, nós precisamos olhar para o alto. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para Deus. E olhar com um olhar de esperança, um olhar de alguém que realmente sabe que Ele tem todo o poder, todo o domínio e governa sobre todas as coisas. E é diante disso, diante dessa situação, é que a gente vai poder olhar e louvar a Deus. Quando nós conhecemos a esse Deus, nós temos mais condições de louvá-lo. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é infinito, a bondade dele é infinita, a graça dele é infinita, o amor dele é infinito, e a misericórdia dele, ela nos abraça. Mas nós precisamos saber que nós temos uma responsabilidade, que é a responsabilidade de olhar para ele, com confiança nele, e sabermos que nossa vida depende dele. Amém? A igreja pode ficar em pé. Vamos orar, apresentando a ele a nossa vida e pedindo a graça e o amor dele sobre nós, para que a gente possa um dia, quem sabe, falar todo esse... Irmãos, eu tinha eu congregava numa outra igreja há uns anos atrás, não muitos, porque eu sou novo, então não é muitos anos assim, e tinha um irmão que todo dia 31 de dezembro ele lia esse versículo. E eu vou te dizer que eu tinha medo de ler esse versículo, ainda que a figueira não floresça,
Mas eu vou dizer um negócio para você. Se você entender por que Abacuque, e diante da circunstância que Abacuque estava, você vai ver que é maravilhoso esse Deus. E que, independente da circunstância, se você entregar mesmo o seu caminho ao Senhor, você confiar nele, você é capaz de entregar para Ele tudo e de louvá-lo diante de qualquer circunstância da vida. Pai de amor, que nós possamos, ó Deus, aprender com a Tua palavra, que nós precisamos cada dia mais nos entregarmos a Ti, nos apresentarmos a Ti, Senhor. Porque nós, Senhor Deus Santo, muitas vezes nos pegamos com pensamentos, ó Deus, que não são pensamentos de alguém que está confiando em Ti. Mas, Senhor Deus Santo, que o Senhor possa abençoar a cada uma das pessoas que aqui está, a cada um dos nossos irmãos que estão ou que vão nos assistir pelo YouTube. Que o Senhor, meu Deus amado, possa fazer com que nós possamos entregar realmente a Ti a nossa vida. Que nós possamos, Senhor Deus Santo, ter a plena convicção de que o Senhor cuida, de que o Senhor governa, de que o Senhor dirige, que o Senhor, meu Deus amado, é o nosso Pai, é o nosso Deus que nos ama. Nós Te louvamos, Senhor, por esse entendimento. Nós Te louvamos pela Tua palavra e nós Te louvamos, ó Deus eterno, porque só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, recebe cada um dos que aqui está e nos toma em Tuas mãos, nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.